E aí, caminhantes, tudo bem com você? Olha, estamos aqui para mais alguns passos, né, na nossa caminhada, no caminho da caminhada, tá certo? E estou aqui, eu quero mostrar uma coisa muito interessante, né, que está, que tem aqui no Botânico, na Trilha da Nascente, tá? Desculpa o sol aí, tá? Fim de tarde, o sol fica mais declinado, né? Então a gente fica nas imagens aí, sabe como é, né? Que é tudo rústico. Então, mas vamos lá. É um lugar aqui que já está se tornando um ponto de interesse, né? De muitos que vêm visitar aqui o Botânico e chegam até a Trilha da Nascente e fazem questão de vir e dar uma paradinha aqui nesse lugar para contemplar essa formação aqui de uma raiz, tá? É muito legal. Alguns têm chamado aí, tem posto um nome, né? Que eu não sei se que tá bom o nome, né? Mas eu não vou falar nada, não, né? Eu vou primeiro mostrar para depois eu falar do que a turma tem chamado o lugar aqui, tá? O ponto, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, né? Acho que eu vou mostrar o lugar, tá? Aqui para você, tá? Não sei se vai... Talvez aqui você consiga visualizar, né? Ó, bem aqui, ó, né? Cadê esse pontinho aqui, ó? Pá, 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 pá. Deixa eu ver. Aqui, ó. Isso, Ó, esse ponto aqui, né? Ó. Certo? Esse ponto aqui, tá vendo? Né? Onde tá minha mão ali, tá? Não sei se você consegue ver, tá? Direitinho, tá bom? Vamos ver, né? Aí assim, tal, tá bom? Aí, vocês conseguiram ver? Né? Que parece, né? Essa questão. Vou virar a câmera aqui para você ver um pouquinho melhor. Pronto, virei a câmera, né? Pronto, aí, ó. Tá aí, né? Tá vendo, né? São duas raízes, né, que se entrelaçam, né? E abraçam uma árvore, tá vendo, né? Então vou dar a volta aqui nela, né? Tá direitinho. Ó, aqui. Certo, né? Que elas se abraçam aqui e tal. Certo? Mas quando você olha, né, desse lado de cá, que você vem andando, né? Na trilha direitinho, né? Ó, aqui você tá andando aqui, né? Pá, 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 pá. Aí à direita aqui você verifica, né? Aí você olha assim, pera aí. São duas mãos entrelaçadas, não é? Então é isso aí, né? O pessoal tem chamado aqui esse lugar da árvore que ora, né? Interessante, né? Árvore que ora, nunca vi árvore orar. Mas pelo fato da formação ter um aspecto, uma aparência que parece que são duas mãos, né? Entrelaçadas, os dedos entrelaçados, né? Numa suposta posição de oração, tá? Então a turma tem chamado esse aqui o ponto da árvore que ora, certo? Bom, não vou criticar, né? Quem fala, quem chama, não há porquê, né? Não tem mal algum falar isso, tá? Mas apenas para limpar. Mas o que eu quero aproveitar, né? Esse momento aqui e conversar com você e falar com você é exatamente essa questão, né? Por quê? Oração, né? Bom, a Bíblia ela nos fala muito sobre oração. A Bíblia nos fala bastante, né? Paulo ensina que nós devemos orar sem cessar. Jesus nos ensinou a orar, né? A oração do Pai Nosso, quando os discípulos perguntaram para ele: Senhor, ensina-nos a orar, né? Então pediu, né? E Jesus então nos ensinou uma oração modelo ali. Não exatamente você tem que repetir aquelas palavras, né? Não é isso, mas é no sentido de você entender, né? Como se constrói uma oração, né? Então um pouquinho disso que eu queria ver com você, pensar um pouquinho sobre isso, né? Sobre oração. Então esse ponto aqui, né? Quando falam da oração, né? Eu pensei, né? Sobre isso, tá bom? Vamos caminhar um pouquinho mais aqui, tá bom? Mais para frente, tá? Então o que acontece? Quando se fala de oração, nós temos que entender que quem deseja desenvolver uma vida com Deus, uma vida na presença de Deus, uma comunhão com Deus, relacionamento com Deus, né? A oração é extremamente importante, é imprescindível uma vida de oração, porque oração, a orar, é falar com Deus. Na verdade, essa definição da palavra orar, ela falar com Deus, é um contexto bem cristão, né? Originalmente, a palavra, no seu original,
não tem essa expressão orar, falar com Deus, né? É orar, é falar, né? Expressar a palavra, tá? Mas no sentido onde, na conotação do contexto, né? A gente então expressa, ela hoje toma essa conotação mais clara, né? Orar é falar com Deus, tá? Por quê? Porque onde ela aparece no Novo Testamento, ela sempre, ou no Velho Testamento, vai sempre estar falando sobre isso, né? Sobre uma conversa de alguém com Deus, tá? Então podemos falar assim mesmo, orar é conversar com Deus, falar com Deus. Porque quando nós oramos, nós conversamos com Deus, nós expressamos, né, a Ele tudo que nós pensamos, tudo que nós queremos, tudo que nós desejamos, tudo que nos incomoda, tudo que nos alegra, tudo que está no nosso coração, na nossa mente. Você fala com Deus como falando com um amigo, com alguém com quem você quer ficar mais íntimo, ter mais conhecimento, mais relacionamento. Então você relaciona através da oração, com Deus é através da oração. Você fala e Ele te responde de diversas formas, né? Ele expressa pela sua palavra, pela Bíblia Sagrada e por outras formas também, dando direção, orientação, fazendo sua mente com que ela comece a compreender muitas coisas, tal. Então a vida de oração é imprescindível para alguém que deseja uma vida na presença de Deus. Agora o que eu quero falar sobre oração também é o seguinte, é que a oração, ela não tem modelo específico, né? Embora o que eu falei de Jesus, né? Quando ele ensina os discípulos a orar, ele dá um modelo, mas ele dá ali um esboço de uma oração, tá? Você não tem que repetir aquelas palavras, ele mesmo fala, né? Quando orares, não use de vãs repetições, né? Tal, mas então quer dizer que você deve se chegar a Deus, primeiro, com temor, com fé, com reverência, tá? Mas isso não quer dizer que existe um modelo, um jeito, né? Uma cerimônia, um cerimonial, ou uma forma de você se colocar, né? De posicionar-se fisicamente diante de Deus para orar, tá? Você pode estar diante de Deus do jeito que você quiser, em pé, sentado, ajoelhado, não importa. A reverência, o temor a Deus não se expressa de uma forma física, ele se expressa pelo coração, com a compreensão, o entendimento de que Ele é Senhor, de que Ele é soberano, de que Ele pode todas as coisas, de que Ele tem a primazia sobre a sua vida, né? O temor a Deus é isso, a reverência a Deus é isso, né? Se chegar com esse reconhecimento diante de Deus, chegar com um coração sincero, sem reservas diante dEle. E aí então você vai orar, vai falar com Ele, o que você quiser, tá? Então, nesse passo de hoje, né, é isso que eu queria deixar para nós, né? Pensarmos um pouco sobre isso. Eu tenho orado, eu tenho falado com Deus, eu tenho buscado falar com Deus, expressar a Ele o que está dentro do meu coração, o que incomoda a minha mente, o que às vezes me tira do sério, as dificuldades que eu tenho, as coisas que acontecem na minha vida. Eu tenho buscado esse relacionamento com Deus, de orar, de conversar, de falar com Ele, né? Olha, se você não tem esse costume, esse hábito, né? Eu aconselho você a desenvolvê-lo, tá? E você não precisa especificamente, né, de um lugar, de uma forma, um jeito, tá? Embora é muito bom, muito gostoso quando você está em um lugar, né, mais específico, tá? E você tira aqueles momentos, né, para orar ali, tá? Eu falei há uns vídeos atrás, aí você vai ver o solitude, né? Aquilo faz muito sentido, tá? Então uma coisa não anula a outra, não é isso que eu estou falando, né? Eu estou dizendo que mesmo durante essa caminhada toda, né, há momentos aqui onde eu estou me relacionando, falando com Deus, conversando com Ele, tá? Quando você está dirigindo, andando para lá, cá e para lá, Deus, a gente está sempre falando com Ele. Então, minha conversa de hoje com você é isso, né? Desenvolva momentos de oração, fale com Deus. É importantíssimo para uma vida piedosa, né? Deus te abençoe.